Let me tell you. You my little boo. Bem-vindo a mais um Frutuoso Cast. Hoje, um formato diferente. Nosso Frutuoso Cast de hoje, um formato mais intimista. Vai pegando a dica aí, pessoal. Rede social é isso. Você faz, testa, faz diferente, testa, faz de outra forma, testa de novo. E hoje a gente vai fazer aqui um formato mais intimista, um formato em que a gente vai conversar sobre temas mais específicos para te dar mais norte. E aí você, advogado que está nos vendo, quer melhorar a sua gestão de pessoas. Hoje é um tema quente, gestão de pessoas, o maior e mais importante tema para qualquer empresa. E hoje aqui conosco, antes de revelar quem está aqui conosco, claro, eu quero pedir a você que curta esse episódio. O Frutuoso Cast vai ao ar no YouTube, no Spotify e curta para que você sempre seja informado quando tiver episódio novo. E vamos para o nosso convidado especial de hoje. Hoje é uma convidada, é a gestora de P&C. Você vai saber o que é P&C daqui a pouco, quem vai dizer é ela mesma. A gestora de P&C do Grupo Frutuoso. Ela cuida da gestão de pessoas da Frutuoso Advocacia, da Virtuoso, da nossa imersão Método Frutuoso e das empresas que a gente tem aqui no nosso grupo. Hoje aqui conosco está Magda. Magda, seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. É um grande prazer ter você aqui. Você é minha parceira que está aqui comigo no dia a dia. Estamos aqui nas agruras da gestão, né, Magda? Verdade. E hoje você está aqui para compartilhar um pouquinho do teu conhecimento aqui com o nosso telespectador. Seja muito bem-vindo ao Frutuoso Cast. É um prazer, doutor. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em fazer parte desse movimento e estou muito grata. Coisa boa, Magda. Magda, então já vamos começar aqui com pergunta aqui, para a gente já começar entregando aqui, tá? Certo? Uma das grandes ferramentas, Magda, hoje da gestão de pessoas é você dar feedback. Uhum. Eu costumo dizer que feedback é uma ferramenta em que você corrige postura, corrige comportamentos e você consegue evitar que o colaborador vá para a esquerda, leia-se o caminho da morte profissional, que é a demissão, ou conduzir o colaborador para a direita, o caminho da vida, o caminho de continuar crescendo na empresa. Na tua opinião, Magda, como é que você enxerga o feedback? Eu enxergo de forma muito positiva, mesmo porque eu digo sempre que para quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, se a gente está orientando, se a gente está preocupado, se a gente entrega aquilo que o colaborador precisa realmente devolver para a empresa, o feedback é uma estrutura muito positiva. Mas ele precisa ser estruturado, ele não pode ser feito de qualquer forma. Ele precisa ter períodos para ser realizado, então a gente pode criar uma avaliação de desempenho, que é basicamente o feedback, mas também a gente pode dar feedbacks pontuais, quando o colaborador realmente precisa desse momento de devolutiva. Então, aqui no Frutuoso a gente faz com 1 mês, com 3 meses, 6 meses, a gente dá esse feedback estruturado, mas o mais importante é o empresário, a pessoa que tem uma empresa, saber que no momento certo precisa ser dado esse feedback e não deixar para depois. Sim, sim. O problema, Magda, de feedback, hoje eu aplico feedback até na minha casa. Minha Sim, secretária, babá, chama, ó, reunião de feedback, dou um tete a tete até na minha casa. Mas para chegar nessa maturidade, não foi fácil, sim. porque você fica ali meio tímido, né, de cantar real para o colaborador, dizer que ele não está Uhum, indo bem. uhum. Qual é o teu conselho, Magda, para o dono do escritório de advocacia que não está ainda muito inteirado com gestão, que precisa dizer, por exemplo, a um advogado que ele está chegando no horário que está incomodando, ou dizer para um advogado que ele precisa de mais ajuda no dia a dia e o advogado não está percebendo que não está colaborando. Como é que ele dá esse gatilho inicial para começar a soltar feedback e a melhorar a gestão dele? Eu acho que a transparência eu acho que é o melhor caminho. E melhorar a comunicação, porque muitas vezes não é só soltar, você está chegando atrasado, mas talvez tentar entender o motivo do atraso, por exemplo. Sim. Então, o colaborador está chegando atrasado, o colaborador não está performando como ele gostaria. Então, acho que o melhor caminho é esse líder, esse gestor, tentar entender o motivo daquela performance estar sendo de forma negativa. Então, Uhum. se você compreende, escuta primeiro o outro lado, você vai poder dar um feedback mais adequado. Então, acho que é escutar o outro cenário e tentar introduzir de forma passiva,
coerente, com empatia e trazer a informação correta. Eu acho que se a gente tiver um pouco de se colocar no lugar do outro, a gente vai conseguir dar um feedback mais adequado, vamos dizer assim. Entendi, perfeito. É, eu queria falar, Magda, também, feedback é um tema importante, mas eu queria falar também sobre a estrutura de RH. Uhum, Porque para que você tenha hoje nós temos aqui uma gestora, uma psicóloga comportamental, inclusive, Mário, eu gostaria que você até se apresentasse para o nosso perfeito. telespectador, para ele conhecer um pouquinho do seu currículo, porque muitos donos de escritórios que estão nos vendo hoje não sabem qual é o momento de instituir um RH no escritório. Na hora que ele vai instituir o RH, ele não sabe se ele institui com uma gestora de pessoas, com uma administradora de empresas, com uma psicóloga, Uhum. está perdido, né? Então, Magda, eu queria que você se apresentasse, dissesse formação, como é que é a sua parte acadêmica e como é a tua visão sobre o momento da empresa ter um RH. Certo. Eu sou graduada em psicologia, né, voltada para a área organizacional, mas também fiz pós-graduação em psicologia jurídica, que é uma área que poucas pessoas conhecem, mas também sou pós-graduada em gestão de pessoas e fiz vários cursos voltados para mediação de conflitos, porque dentro das empresas acontece muito conflito, Sim, né? ou Então a gente precisa estar preparado para isso. Tenho um mestrado em mediação de conflitos, então isso faz com que eu vejo os conflitos de outra perspectiva, vamos ah, dizer assim, né? E trabalho na área organizacional desde o fim da minha graduação. Então, é um universo aí já de 12 anos nesse cenário de gestão já vi muita organizacional. coisa, né, Magda? Já vi muita coisa interessante acontecer. Aqui no Frutuoso não, porque a gente tem uma estrutura muito estruturada, muito organizada, mas, de forma geral, já vi muita coisa acontecendo. Perfeito. E qual é o momento, Magda, que você acha que uma empresa precisa, pronto, chegou o momento, eu tenho que ter um RH. Que momento é esse? Eu acredito que a partir de 10 colaboradores, a gente já precisa implantar um RH. Não precisa ser um RH com vários profissionais, mas um profissional que seja um psicólogo, que possa ser até um administrador, mas ele tem que ter um nível melhor de comunicação, um nível melhor de empatia, uma conexão com aquela organização. Porque se ele não tiver o parâmetro organizacional, a cultura dentro dele, fazer com que as pessoas o sigam enquanto referência, esse profissional não vai ser respeitado. Perfeito, perfeito. A gente precisa, às vezes, os donos de escritórios que estão nos vendo pensam, Frutuoso com 15 anos, com 100 colaboradores, então lá é fácil botar um RH. Mas você precisa entender, você dono do escritório que está nos vendo, você precisa entender e toda a empresa é formada por pessoas. E como o Magda falou, a partir de 10 pessoas, você precisa ter um olhar para essas pessoas. Exato. Se vai ser através de um RH, de uma psicóloga, de um departamento específico, ou se vai ser você tendo um momento de trocar feedback, né, Magda? Sim, Se sim. vai ser uma estrutura maior ou menor, aí é a tua pegada, mas tem que ter, né, Magda, a partir de 10 pessoas. Tem que ter, e se essa pessoa for o gestor, que ele procure se capacitar, estudar, fazer terapia, se autoconhecer, porque só autoconhecimento faz com que a gente trate o outro de uma forma diferenciada. A gente Perfeito. perceba as necessidades da empresa de forma diferenciada, né? E Sim, a gente sim, faça o equilíbrio. Eu digo sempre, colaborador e empresa é um casamento. sim, Tem que ser bom para todo mundo. verdade. Então, se é bom para todo mundo, então todo mundo precisa estar na mesma pegada, tá? Sim, Precisa estar unido para que perfeito. esse casamento dê certo. Perfeito. Vamos, Magda, aqui passar. Eu sei que a turma gosta de bastidor, né? Então vamos passar um pouquinho aqui de bastidor, Magda. Conta para o pessoal que está nos ouvindo como é a estrutura do RH da Frutuoso, do Grupo Frutuoso. Como é? Tem Certo. quantas pessoas? Quem lidera? Todo mundo já sabe que é a Magda, né? Nossa gestora comportamental de P&C. Ela vai dizer o que é P&C, que aqui não é setor de recursos humanos, não, viu? Feito recursos humanos da firma, não. É o setor de P&C, meu amigo. É Uhum. diferente a pegada. Como é que é, Magda? Vamos de bastidor pro pessoal. Conta sobre a estrutura hoje de pessoas
da gente. Certo, voltado para o RH, né? É, Certo, para o PIC. O PIC hoje ele tem 3 pessoas comigo, né? Uma pessoa que fica mais responsável por folha, benefícios, a outra me ajuda com recrutamento, seleção, treinamento, desenvolvimento. Então a gente juntas, a gente consegue dar uma robustez grande para o colaborador. Eu digo não só para a empresa, mas para o colaborador, um local de acolhimento onde o colaborador ele se sente à vontade para falar sobre as necessidades dele, que se ele tiver um problema específico, ele sabe que vai ser acolhido. E o PIC existe voltado para pessoas e culturas. Eu trato pessoas, a gente cuida de pessoas, mas também cuida da cultura. Então, como eu falei, é um casamento. Então, a cultura tem que andar lado a lado com as pessoas. E aí, por isso que a gente cria o setor de pessoas e cultura, investindo principalmente nessa performance voltada para a cultura. perfeito. Para você que não sabe, nós aqui na Frutuosa Advocacia, nós costumamos dizer que a cultura é uma espécie de DNA comportamental da PJ. Do mesmo jeito que você, pessoa física, você tem a sua educação de casa, você chega e dá bom dia, ou não, você é mal educado, chega nos cantos e não dá bom dia. Você tem a sua regra de comportamento. Na cultura corporativa, essas regras de comportamento se chama cultura. É por isso que o setor que Magda capitania aqui na Frutuosa Advocacia se chama Pessoas e Cultura PIC. Então, Magda, são 3 pessoas que cuidam 3 pessoas. da gestão de pessoas. Veja que nós já estamos, pessoal, num grau bacana, né, nesse setor, nessa estrutura de pessoas. Não é só uma psicóloga ou uma coordenadora. Existe uma coordenadora, existe uma estrutura mais com 2 pessoas além dela, então são 3 pessoas no total. E aí você já consegue fazer gestão, né, Magda? Atender as pessoas, ouvir os colaboradores. Como é a tua rotina no dia a dia? Minha rotina no dia a dia, normalmente, é acompanhar as avaliações de desempenho, porque precisam ser feitos, esses feedbacks periódicos precisam ser dados para o colaborador. Estruturar os treinamentos, né? Porque é importante treinar e capacitar. Então, se a gente não treina, a gente não tem como cobrar. Sim, Montar as estruturas desde o acolhimento. Eu digo sempre que o nosso trabalho ele começa desde o processo seletivo. Quando a gente dá um cartãozinho de boas-vindas para o sim, candidato, dizendo, olha, seja bem-vindo, a gente está aqui lhe recebendo, a gente faz o encantamento do nosso cliente interno, que sim. será o possível cliente Um possível interno, cliente né? interno. Então, o nosso trabalho, ele normalmente, ele começa desde o processo de recrutamento e vai até a integração, até o movimento de acolhimento, de conexão com esse colaborador. E aí, todos os dias é um movimento diferente, porque a gente cria conexão com esse colaborador, a gente faz card de boas-vindas, faz kits, Sim, trazendo com que o colaborador se sinta acolhido no nosso cenário, né? sim, sim. Além de treinar, capacitar, orientar, dar feedback, treinar os líderes, ensinar os líderes a dar feedback e melhorar todos os dias a nossa comunicação. Agda, vamos mudar de assunto. E esse assunto eu tenho certeza que vai dar um corte, porque você vai entender agora, a partir desse momento, o que está por trás da mentalidade de um escritório de advocacia quando contrata uma pessoa. Então, aqui é ouro, você vai saber direto da fonte, que é a nossa gestora de pessoas, quem faz a divisão de quem vai seguir no processo seletivo ou não é Magda. Magda, qual é o critério que você usa para contratar um advogado hoje para trabalhar aqui na Frutuosa Advocacia? Então, nós trabalhamos embasado na gestão por competência. Então, a gente faz as análises comportamentais e técnicas, mas a gente também quer ver a vontade dessa pessoa fazer parte do nosso movimento de trabalho. Então, a pessoa, às vezes, tecnicamente, está muito bem preparado, mas quando a gente fala de verdade, lealdade, de honestidade, essa pessoa entra em um caminho diferente daquilo que a gente almeja. Espera, Então, não há uma conexão. Então, o processo ele começa a desorganizar ali. entendi. Então, não é só o currículo, a parte comportamental, a gente faz essa conexão, tem que ter um casamento, tem que ter um
um fit cultural muito Sim, interessante para que esse processo dê continuidade. Além de que ele tem que estar bem apresentável, ele precisa estudar sobre a empresa. sim, Às vezes a gente chega a alguns candidatos aqui que não sabem nem o nome da empresa direito, então isso é muito ruim. sim, Como é que sem você dúvida. manda um currículo, você é convidado, a gente tem interesse pelo seu currículo e você não sabe quem é as pessoas que Não fazem fez parte a desse lição de grupo? casa, A lição de casa. O verdade. feijão com arroz bem feito. E aí chegam perdidos, e aí cria um cenário que a gente tem interesse e deixa de ter interesse, Certeza. porque o candidato ele não fez a lição de casa. Olha aí, você candidato que está para botar um currículo na Frutuosa Advocacia, se organize, conheça a empresa, que quando você sentar na frente da Magda, ela vai ver, é um ponto que ela vai ser criteriosa, viu? Agora, Magda, vamos para a outra ponta dessa operação. Uhum. Qual é o critério? Quando é que você diz assim, não dá mais, vou desligar esse advogado, vou desligar esse colaborador? Qual é o ponto de inflexão que você diz assim, a partir daqui não dá mais? Quando ele não é ético, quando ele não fala a verdade, e a gente demite mais pelo comportamental do que pelo Pelo técnico, porque técnico. eu costumo dizer que a gente não desiste dos nossos colaboradores, não desistimos. A gente investe, a gente treina, a gente capacita, a gente dá recursos, a gente tem incentivos educacionais para que as pessoas se desenvolvam. Então, a gente investe no nosso colaborador. Mas quando existe uma parte comportamental que não preenche o requisito dos nossos valores, que são lealdade, né, evolução constante, Sim. padrão frutuoso, a gente infelizmente precisa desligar esse colaborador. Pessoal, eu nessa parte eu tô sempre aqui numa casadinha com o Magno, né? A gente sempre bate essa bola e a gente sempre percebe que hoje, na gestão de pessoas, quem mais decreta a morte dos colaboradores, a morte profissional, tá, pessoal? Porque a gente costuma dizer que a demissão é a morte profissional do colaborador. E o que mais é decisivo para essa morte é, infelizmente, comportamento. Não é o técnico, não é saber fazer uma petição, não é saber fazer o técnico, e sim é a parte, infelizmente, de comportamento, de mentir. Né? Como a Magda falou, a gente tem os nossos princípios e valores aqui e a gente precisa que o colaborador diga a verdade para a gente ter uma simbiose com ele, já que a verdade é um valor muito forte para a gente. E aí, Magda, eu me lembrei de uma história que aconteceu aqui no escritório. Essa história é real, tá, pessoal? Eu não vou dizer nomes, obviamente, mas a gente teve um colaborador que ele já matou só de avô e avó, já matou em seis. Só de avô e avó. E isso, tenho certeza que você, empresário que está nos ouvindo, você também já passou, ou se não passou, vai passar por isso, viu? Anota aí se eu estiver mentindo, depois você me cobra. Você vai passar pelo colaborador matador de parentes. E esse especificamente, eu lembro bem, foi um colaborador que só da mesma avó, que era a mãe da mãe dele, só essa já tinha morrido duas vezes. Duas vezes. Porque a pessoa que está contando mentira, pessoal, ela não lembra da mentira. Você Exato. lembra da verdade porque ela tem um lastro numa situação fática, então você lembra. Mas quando é mentira, a pessoa não lembra da mentira. E aí aconteceu dele matar várias vezes os avós, e infelizmente esse colaborador a gente não conseguiu continuar com ele, porque, como o Magda falou aqui, um dos nossos princípios aqui na Frutuosa Advocacia é a verdade. E ele pecou feio nessa falta da verdade com a gente, e a gente desligou. É uma situação que não tem, né, Magda, o que fazer, né? Quando quebra o cristal da confiança da empresa com o colaborador, não tem o que se fazer, né, Magda? Não tem mais o que se fazer. Por mais que a gente queira dar oportunidade, a gente sabe que vai acontecer novamente, então é a gente simplesmente amarrar um colaborador que a gente percebe que está tentando o tempo todo passar a perna na gente, então não vale a pena, Não vale a não pena. compensa. É. Bom, nós já discorremos aqui sobre como montar o RH, estrutura, o momento de montar ou não, contratar e demitir. Agora eu quero falar, Magda, sobre a retenção, como manter aqui colaborador engajado.
é um grande problema que os escritórios de advocacia têm. Uhum. Dos colaboradores começam numa pegada boa, animado, e depois esmorece. Poucos são aqueles que têm a maturidade profissional de depois de 2, 3, 4, 5 anos estarem girando na alta motivados. Mas a gente sabe que motivação existem os fatores internos, que é o colaborador consigo mesmo que ele tem que se Uhum. motivar, mas existem os fatores que a empresa pode fomentar, né, Magda? Quais Sim. são as dicas, Magda, que você poderia dar para a gente de como fomentar motivação corporativa? Primeiro, a gente deve pensar a estrutura de colaboradores. Então, qual é o nível de idade dessas pessoas? Eu acho que a idade é parte desse princípio, que tipo de motivação eu posso trazer. Mas não existe um cenário único de motivação, não existe uma fórmula mágica. Eu acredito sempre que os programas, é, incentivos para que ele se desenvolva, treinamento, agregar valores, porque os valores dele têm que conectar com os nossos. A gente procura trazer alguns benefícios específicos, né? Então, hoje a gente tem plano de saúde que traz um engajamento, traz um sabor a mais para estar aqui no escritório. A gente traz questão de meta, a gente trabalha a evolução constante, então a gente está sempre treinando, capacitando, cria programas específicos, inclusive tem uma novidade. A gente, Verdade? a partir desse mês, a gente vai implantar, né, uma espécie de salário emocional, que é o benefício terapia, porque alguns Olha aí, colaboradores pediram e a gente vai implantar. Então, isso motiva o colaborador. benefício terapia, Magda. Exatamente. Conta aí, que danado é isso aí, que tem muita gente. Eu sei porque Magda veio bater aqui na minha porta para pedir a implantação dessa ferramenta, mas conta aí pro pessoal o que é o benefício terapia, O Magda. benefício terapia é um programa que a gente vai possibilitar para o colaborador uma possibilidade de fazer terapia. Então, a gente, junto com o colaborador, vai investir financeiramente para que ele possa fazer terapia. Muita gente precisa, gosta e gostaria de ter essa possibilidade, e a gente, enquanto escritório, vai investir nesse cenário, sim. Fora auxílio alimentação, é, programas de final de ano, premiações. Então, a gente costuma dizer que algo que foi implantado muito interessante, que foi sugestão de colaboradores, que foi o nosso varal, que Sim. algumas pessoas não conhecem, mas é o varal natalino. A gente tem que é a colheita amiga, onde a gente pode deixar lembrancinhas para os próprios colaboradores se comunicarem, criar engajamento. Então, isso motiva a gente deixar um bilhetinho na mesa de um colega. Então, isso é muito importante, a gente criar essa conexão através desse cenário. Obviamente que a motivação tem que ser interna, mas a gente, enquanto empresa, a gente tenta trazer tudo que é de melhor que Sim, tem no sim. mercado para que o colaborador possa se sentir acolhido. Olha aí, pessoal, que interessante. Vejam que grau de preciosismo na gestão Magda nos trouxe para a diretoria do escritório, a diretoria acatou. A gente ouve, tá, pessoal, as sugestões, já é uma dica para você. Se você tem na sua empresa seus líderes, ouça a sugestão dos seus líderes, eles fazem a sua frente de batalha nas respectivas áreas, né? Uhum. Eu tenho os meus generais na área de gestão de pessoas, finanças, jurídico, administrativo, RH, contabilidade, marketing. Então, ouça seu respectivo general. Magda é nossa generala na parte de pessoas. Ela trouxe essa ideia vanguardista, né? Auxílio terapia. A gente vai pagar entrar com um valor financeiro para o nosso advogado que precisa fazer uma terapia particular, não é uma terapia com a nossa psicóloga Magda, não, né, Magda? Não, não. É uma terapia particular, ele vai escolher o psicólogo do interesse ou da confiança dele, e o escritório vai bancar financeiramente. Então, é um grau de preciosismo no cuidado com o colaborador e espetacular, né, Magda? Sim, perfeito. Eu acho que a gente vai alavancar de forma muito positiva até uma demanda que eles trazem, né? Sim. E a gente só consegue mensurar isso através das pesquisas de clima. Então, você empresário que tem uma empresa e que não faz pesquisa de clima, faça. Às vezes dói, mas é importante a gente saber qual é a necessidade do nosso colaborador. Perfeito. Olha, a gente já está caminhando aqui para o encerramento, mas a gente não falou sobre pesquisa de clima, que Magda acabou de citar,
turnover, absenteísmo, vários temas da gestão de pessoas. Eu acho que a gente vai ter que fazer, viu, Raquel? O Momento com RH 2 no Frutuoso Cast. Bota aqui nos comentários se você quer um segundo momento com a Magda, ou um segundo Frutuoso Cast para a gente desenvolver mais esse tema. E eu quero pedir a você, antes de a gente se despedir, que você curta e você compartilhe esse conteúdo com o teu sócio. Teu sócio que está na gestão do escritório de advogado, que está na gestão do escritório junto com você, ele precisa também entrar nessa vibe com você, essa pegada de gestor. Saiba, você é advogado, você não é só um protocolador de prazo, você é um gestor de pessoas. Você é general, maestro de orquestra, que tem que estar no comando da sinfonia e os teus generais brigando na frente de batalha junto com você. Então, se você gostou, compartilhe aqui com o teu advogado sócio ou teu líder, para que ele também esteja degustando desse conteúdo precioso. Bom, e para finalizar, pessoal, Magda, eu queria que você, primeiramente, muito obrigado Eu que pela agradeço. grata, agradável, pelo gostoso papo de gestão. E eu queria, Magda, para finalizar, que você dissesse ao dono do escritório, ao gestor que está nos ouvindo, a sua mensagem de encerramento. Fique à vontade. Ai, caro gestor, invista na sua empresa, invista nas pessoas. As pessoas são o seu bem maior, então são eles que entregam o verdadeiro trabalho, o trabalho muitas vezes mais duro. Então, se especialize, busque ajuda. Não posso ter um RH, financeiramente eu não consigo. Contrate um profissional que possa lhe orientar, dá uma consultoria, invista nesse cenário, porque só assim você vai conseguir que sua empresa e seus colaboradores tenham o engajamento necessário para que a sua empresa dê o resultado que você precisa. É essa a minha mensagem. Perfeito. Pessoal, muito obrigado pela sua participação. Comenta aqui o que é que você achou. Obrigado por estar conosco até agora, esse momento, esse finalzinho. Um beijo no coração de vocês e até o próximo Frutuoso Cast. Tchau, tchau.